O Íncubo e a Dama Invicta. Há cerca de 25 anos, quando eu era professor de teologia sagrada no convento de Santa Cruz, em Pávia, vivia naquela cidade uma mulher casada, de moral irrepreensível, e que era muito bem falada por todos que o conheciam, especialmente pelos frades. Chamavam-na de Eromina e morava na paróquia de São Micael. Um dia, tendo amassado o pão em casa, levou o forneiro para assar. O forneiro trouxe-lhe os pães assados, e entre eles havia um grande bolo de formato peculiar, feito com manteiga e pasta veneziana, como é comum naquela cidade. Ela se recusou a aceitá-lo, dizendo que não havia preparado bolo algum, mas disse o homem do forno: como eu só tinha essa encomenda, este bolo seguramente veio da sua casa. A senhora provavelmente esqueceu-se dele. A boa senhora deixou-se persuadir e compartilhou o bolo com o marido, a filha de 3 anos e a criada. Na noite seguinte, quando dormia com o marido, foi de repente despertada por uma voz muito aguda, semelhante a um sibilo estridente, que sussurrava claramente em seus ouvidos. "Gostou do bolo?" perguntou a voz. A boa senhora, assustada, começou a proteger-se com o sinal da cruz, chamando repetidamente pelos nomes de Jesus e Maria. "Não tenha medo", disse a voz. "Não lhe quero fazer mal. Muito pelo contrário. Farei qualquer coisa para agradá-la. Estou cativado pela sua beleza e nada desejo mais do que desfrutar de seus abraços." Ela sentiu então que alguém beijava suas bochechas. Fazia tão leve e suavemente que o beijo parecia à dama uma carícia feita com a mais delicada pluma. Todavia, a dama, sem dar qualquer resposta, resistiu, repetindo continuamente os nomes de Jesus e de Maria e persignando-se. O tentador continuou por quase meia hora. Depois, retirou-se. Na manhã seguinte, a senhora chamou seu padre confessor, um homem discreto e culto, que a confirmou na sua fé, a manter a sua enérgica resistência e a munir-se com algumas relíquias sagradas. Nas noites seguintes, prosseguiu o íncubo com suas palavras e beijos tentadores, ao passo que a mulher permanecia firme em sua constância. Todavia, cansada de tão doloroso e persistente assédio, seguindo o conselho de seu confessor e de outros homens sérios, ela se submeteu ao exame de exorcistas experientes, a fim de verificar se por acaso não estaria possuída. Não tendo encontrado nela nenhum vestígio de espírito maligno, os exorcistas abençoaram a casa, o quarto, a cama e ordenaram ao íncubo que cessasse seus molestamentos. Tudo em vão. Ele continuou pior do que nunca, simulando estar enfermo de amor, chorando e gemendo para derreter o coração da senhora, que, no entanto, pela graça de Deus, permaneceu invicta. O íncubo, então, procurou agir por outros meios. Apareceu a senhora na forma de um rapaz ou pequeno homem de grande beleza, que, vestido em elegantes trajes espanhóis, tinha cachos dourados, barbas de fio que brilhavam como ouro, olhos verdes da cor do mar, que lembravam a flor de linho. Além disso, aparecia para a dama mesmo quando estava acompanhada, choramingando como os amantes, beijando-lhe a mão e se esforçando por todos os meios para lograr os seus abraços. Ela só ouvia e ouvia. Para todas as outras pessoas, ele era invisível. A boa senhora continuou a perseverar na sua admirável constância até que, finalmente, depois de alguns meses de cortejo, o íncubo, indignado com seu desdém, recorreu a um novo tipo de perseguição. Primeiro, subtraiu-lhe uma cruz de prata cheia de relíquias sagradas e uma cera sagrada, ou cordeiro papal, do beato pontífice Pio V, que ela sempre levava consigo. Então, deixando as fechaduras intocadas, o íncubo lhe furtou-lhe os anéis, as outras joias de ouro e prata,
do cofre onde estavam guardados. Em seguida, ele começou a golpeá-la cruelmente, e após cada surra, hematomas e marcas podiam ser vistos em seu rosto, seus braços ou partes do corpo, que duravam 1 ou 2 dias e depois desapareciam repentinamente, ao contrário dos hematomas naturais, que desaparecem lenta e gradualmente. Às vezes, enquanto amamentava a filhinha, o demônio arrancava a criança do seu seio e colocava no telhado, na beirada da sarjeta, ou a escondia, mas sem jamais machucá-la. Às vezes, revirava todos os móveis ou reduzia em pedaços panelas, pratos e outras louças de barro que, num piscar de olhos, restaurava ao seu estado anterior. Uma noite, em que ela estava deitada com o marido, o íncubo, aparecendo em sua forma costumeira, insistiu com veemência em seu pedido, ao qual ela resistiu como sempre. O íncubo se retirou em fúria, mas logo retornou com uma grande carga daquelas telhas que os genoveses e os habitantes de Ligúria em geral usam para cobrir suas casas. Com essas pedras, ele construiu ao redor da cama uma parede tão alta que chegava ao dossel, de modo que o casal não podia sair da cama sem usar uma escada. Esta parede, entretanto, foi construída sem cal. Assim, ao serem retiradas, as telhas foram recolhidas em um canto, onde durante 2 dias foram vistas por muitos que vieram contemplá-las. Depois, desapareceram. No dia de Santo Estevão, o marido convidou alguns amigos militares para jantar e, para homenagear as suas convivas, providenciou um repasto substancial. Enquanto estavam, como de costume, lavando as mãos antes de se sentar, de repente a mesa coberta desapareceu na sala de jantar. Todos os pratos, panelas, chaleiras, pratos e louças da cozinha desapareceram da mesma forma, assim como os jarros, as garrafas e os copos. É possível imaginar a surpresa, o estupor dos 8 convidados. Entre eles estava um capitão da infantaria espanhol, que, dirigindo-se aos presentes, disse-lhes: "Não tenham medo, é apenas um truque. Com certeza a mesa está onde sempre esteve. Em breve, tocando-a, eu a sentirei pelo tato." Tendo assim falado, o capitão avançou pela sala com os braços estendidos, esforçando-se para segurar a mesa. Todavia, depois de muitas perambulações tortuosas, ficou claro que ele labutava em vão, já que não agarrava senão um ar, e que extraiu o riso de seus companheiros. Sendo já a hora do jantar, cada convidado pegou sua capa e se preparou para voltar para casa. Já tinham chegado à porta da rua, acompanhados pelo marido, que por educação os atendia, quando ouviram um grande barulho na sala de jantar. Puseram-se a averiguar a causa do estrépito. Logo a criada subiu para anunciar que a cozinha estava abastecida com novos recipientes cheios de comida e que a mesa voltara à posição antiga. Tendo retornado à sala de jantar, ficaram estupefatos ao ver que a mesa estava posta com toalhas, guardanapos, saleiros e bandejas que não eram da casa e com alimentos que não haviam sido preparados ali. Estava tudo disposto num grande aparador, em perfeita ordem, de cálices de cristal, prata e ouro, com todos os tipos de ânforas, decantadores e taças cheias de vinhos estrangeiros da ilha de Creta, Campanha, Canárias, Reno e etc. Na cozinha havia também uma abundante variedade de carnes em panelas e pratos, que nunca haviam sido vistos antes. A princípio, alguns dos convidados hesitaram se deviam provar aquela comida. No entanto, encorajados por outros, eles se sentaram e logo participaram da refeição, que consideram requintada. Imediatamente depois, enquanto permaneciam sentados diante de um fogo tépido, os pratos, as sobras, tudo desapareceu, e em seu lugar reapareceu o pano da casa e o alimento que havia sido anteriormente cozido. Mas, por incrível que pareça, todos os convidados ficaram satisfeitos, de modo que ninguém pensou em provar daquela comida depois de um jantar tão magnífico. Uma prova clara de que as viandas substituídas eram reais e nada fictícias.
Não fosse o enfadonho, eu poderia contar com muitos outros truques ainda mais surpreendentes que o incubo pregou na senhora. Basta dizer que por vários anos o demônio perseverou em tentá-la. Contudo, ao descobrir que pelejava em vão, desistiu daquelas importunações vexatórias.